Bom, então aqui a gente entra, né, no conceito indianista. A parte da obra de Gonçalves Dias, A parte da obra de Gonçalves Dias, que possui como tema o indígena, é representativa do indianismo romântico brasileiro. Nela, há a preocupação em cantar os feitos do nativo. Isso acontece por meio da idealização do indígena, que se assemelha ao homem ideal do romantismo medievalista da Europa. Então, o indígena é visto como um herói, tá? Lembra que no medieval tem muito essa questão de herói? Na época medieval tem muito essa questão de herói. Então, eles se baseavam, tá? Eles tinham como inspiração, se inspiravam, tá? Nesse herói medieval. Porém, eles colocavam, né, essa característica de herói medieval, de herói nacional, né, no indígena, tá? Então, o indígena tinha as características positivas, né? Aquele herói nacional, aquela idealização, valorização. Então, são características da primeira geração, tá? O indígena como herói. Nela, há a preocupação em cantar os feitos do nativo. Isso acontece por meio da idealização do indígena. Vou marcar aqui. Eu marco daí aqui, vocês anotam aí, né? Então, vamos acompanhando. Que se assemelha ao homem ideal do romantismo medievalista da Europa. Assim, em vez de ser retratado como era, o nativo tem forma física inimaginável e é detentor de valores estimados pelos europeus, como nobreza e caráter de honra. O indígena, ele era descrito como forte, como invencível, né? Com nobreza, educação, enfim, com características que o indígena, na real, não tinha, né? Então, a questão da literatura é essa viagem, tá? É essa idealização. Eles pegam coisas reais, tá? Acontecimentos reais, pessoas reais, e levam para a literatura uma forma mais idealizada, né? Uma forma traz mais para o sentido literário, para estimular a imaginação do leitor, tá? Então, o autor ele dá uma viajada, tá? Para o leitor também, né, ter essa visão do que o autor queria passar, beleza? Então, ó, havia muita idealização, tá, da forma física. Eles descreviam o índio como forte, alto, né, uma força esplendorosa, era nobre, sabia falar, havia valores, né, era muito reconhecido, os valores eram estimados, era muito invejado, era da nobreza, então havia características da nobreza, o que na realidade não acontecia, né? O poema Juca-Pirama, publicado em 1851, é um dos textos indianistas de Gonçalves Dias, formado por 10 cantos, com um ritmo marcante que revela a maestria do autor. Apresenta a narração da prisão de Juca-Pirama por tribos inimigas, no intuito de realizar o ritual antropofágico, ou seja, de se entregar ao corpo do inimigo, depois de morto, ao banquete da tribo, acreditando-se que, com isso, sua força de guerreiro seria absorvida pela tribo.
Ao pedir clemência, pensando no pai cego e desamparado, Juca-Pirama é considerado covarde pela tribo pelo pai, mas consegue resgatar sua honra, voltando para o sacrifício e lutando contra vários inimigos. Então aqui, né, ele tá falando um pouquinho do poema de Juca-Pirama, né, que um dos textos de Gonçalves Dias. E esse personagem ficou muito conhecido, né? Ele ficou muito famoso por isso, por essa idealização, por essa reviravolta em que ele volta forte, saudável e vai para cima e não sem medo. Bom, aqui tá falando um pouquinho do poema, né? Tem aqui o poema. Vou ler só uma estrofe, duas, né? Pra gente ter uma noção. Meu canto de morte, guerreiros eu vi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante. Por fado e inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Deixa eu ver outra estrofe. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Mantém a rima, tá? É bem ritmado, poesia. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e gnavos, calçados aos pés. Bom, então, a primeira geração indianista, ela é caracterizada por essa idealização indígena, né? Por essa valorização do índio, tá? E essa valorização também, né, toma conhecimento nessa essa idealização, esse sonho, né? Então, assim, eles tinham muito essa questão da idealização, né? Eles também tinham muito essa questão do regionalismo, tá? Então, eles também, como eu já falei, eles também tinham essa valorização do regionalismo, tá? Tinha lembra que eu falei essa transferência do herói medieval? Então, eles também se inspiraram, né, nos valores europeus, tá? Só que eles adaptavam para a realidade brasileira, tá? Então, eles tinham essa questão do herói, né, como havia na época medieval, e eles adaptavam para a realidade brasileira. O que não havia muito no indianismo é essa emoção e esse sofrimento que havia na segunda geração, tá? Os textos em que Gonçalves Dias diz mistura amor e a questão do indígena, esse amor é mais aquela questão da idealização, tá? E não é questão da emoção e nem a figura degradante do amor, tá? Que ocorre na segunda geração, tá bom? Então é isso. E outra coisa, característica também do romantismo é essa intencionalidade, tá? Então, havia uma intenção ao fazer aquilo,
tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima, segunda geração, para a gente começar a entender melhor, né? Até a próxima.